sabe o valor do seu gado, o frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Olá, muito bom dia a você que está conosco ligado aqui no Notícias Agrícolas, no ar o nosso tradicional boletim analisando o mercado do boi. E a gente vai lá para Stonex, onde está o Gustavo Rezende, consultor em gerenciamento de risco lá da Stonex. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado. Ontem a gente teve mais uma prévia aí das exportações brasileiras de carne bovina. E o relatório seguiu mostrando que a situação segue firme, né, Gustavo? Que a demanda pela carne brasileira segue firme. Não teve o mesmo desempenho da primeira semana, mas, enfim, ainda assim é um bom desempenho se a gente considera a evolução aí das últimas 2 semanas. O que isso traz de informação para a gente? E isso dá segurança de suporte aí para os preços da arroba nesse momento? Ou a gente tem que ter algum cuidado ou alguma atenção especial, Gustavo? Seja bem-vindo. Muito bom dia, Alex. Muito bom dia a todos que nos ouvem. É um prazer falar contigo de novo. E sim, de fato as exportações vieram bem novamente, né? A gente teve na primeira semana de março um volume muito alto, mais de 10 mil toneladas dia. Isso diminuiu um pouco, mas na parcial, né, nessa metade de março, a gente já teve mais de 134 mil toneladas exportadas, o que é bem acima das 120 mil toneladas no março do ano passado. Ou seja, sim, exportações ainda bastante positivas, vindo bem. A gente não sabe quem está comprando todo esse volume ainda oficialmente, mas provavelmente a China, que está pegando, né, todos esses números de importação, grande parte desses números. E sim, gera um otimismo para a demanda internacional que pode continuar colocando um mercado firme quando a gente fala de animal do tipo China. Aí os riscos vai para todo aquele mercado que não é China. E a China continua pagando bem pela carne, né, Gustavo? Sim. A gente tem alguns números oficiais aí, né, de mercado de China pagando um pouco mais de 7 mil toneladas, 7 mil dólares por tonelada, na média, né? Claro que tem alguns cortes que são melhores do que os outros, mas só de observar as bonificações que o animal do tipo China consegue, isso já mostra o apetite em volume e também em preço da China. Isso justifica a diferença que hoje a gente tem no mercado entre boi China e boi comum, por exemplo? Isso justifica 100%. Né? O que a gente tem falado para os nossos clientes aqui é que claramente a gente tem uma diferença muito grande entre os mercados. Basicamente, a gente tem um mercado que é a China, que roda muito bem, roda com volume, roda com preço, e você tem todo o resto. Né? Tanto os outros destinos internacionais, mas também o que é mercado interno. Então, você tem essas bonificações de 20, 30, às vezes mais de R$30 do animal que é do tipo China para o animal do tipo comum. Então, a gente tem 2 mercados muito diferentes e isso, muito provavelmente, deve continuar acontecendo. Isso, obviamente, vai depender da continuidade da demanda chinesa. Você vê essa possibilidade de continuidade de demanda forte pela China? Bom, isso é sempre uma aposta um pouco, né? Porque a China sempre surpreende a gente, surpreendeu muito negativamente no ano passado, mas assim, considerando que a gente está no começo de ano, que a China está aí montando seus estoques, que a China vem comprando muito bem a carne bovina brasileira desde o começo do ano, sim, eu tenho um otimismo, continuo otimista para o consumo e importação de carne da China.
qual que é o ponto de atenção aí? É o câmbio, né? O dólar ontem e hoje vem trabalhando abaixo do nível importante de R$ 5, com um dólar mais baixo, com um câmbio mais baixo, isso pode deixar a nossa carne um pouco menos competitiva lá fora. Então, assim, claro, cuidado do lado internacional, vamos olhar para dólar. Muito bem. Então, dependendo aí da condição do câmbio, essa demanda tende a continuar firme, fazendo esse diferencial aumentar em relação ao boi comum. Como é que está essa diferença hoje, Gustavo? Quando a gente fala de preços, como é que está essa diferença? Se a gente considerar o mercado de São Paulo, a gente tem uma janela de preço aí grande que está trabalhando. Então, você pode ter negociações do animal do tipo China com as bonificações, dependendo do prazo de pagamento, mas girando aí ao redor de R$ 350. Ou seja, você pode ter negociações um pouco acima desse valor e até ali uns 345. São referências que a gente tem encontrado em São Paulo. Um animal do tipo comum, hoje você pode considerar uns 335, também R$ 5 para baixo, R$ 5 para cima. Então você pode facilmente, você tem aí 10, 15, R$ 20 de diferença entre o que é um animal do tipo comum do que é um animal do tipo exportação com bonificação, principalmente China. O mercado interno justifica, obviamente, esse boi menos valorizado aí. Como é que está a demanda interna e quais são as expectativas e o que a gente tem que entender da formação de preços no mercado interno aí, Gustavo? O mercado interno vem meio mal, né? Meio capengando, meio aí patinando. Não é de hoje, tá? A gente já vem de alguns anos do consumo per capita caindo um pouco. E o que nós temos hoje no mercado brasileiro é cortes também, uma diferenciação entre o que é corte do traseiro e o que é corte do dianteiro. Aqueles cortes do dianteiro, que são cortes de menor valor agregado, eles competem muito também com as outras proteínas. Eles competem muito com frango e carne suína, que estão muito mais baratas do que os cortes bovinos. Então, assim, o corte do dia a dia, a carne bovina está saindo um pouco do dia a dia do brasileiro. Onde que a carne bovina ainda está mais resiliente, está um pouco mais firme no churrasco, né? Cortes especiais, premium, esses ainda têm encontrado um consumidor que ainda é uma preferência, né? Então, muito provavelmente, o consumo de carne bovina no Brasil, de modo geral, tende a continuar fraco ao longo desse ano, porque o mercado ainda está inflacionado, de um poder de compra mais baixo. Então, assim, não vejo uma mudança muito forte, muito diferente do que a gente já tem observado nos últimos anos, né? Isso inclui, por exemplo, aquela diferença entre começo e final de mês. E existe uma evolução dos preços das proteínas concorrentes aí. Como é que a gente pode avaliar essa situação e se isso pode deixar a carne bovina mais competitiva ou mais atraente aí para o consumidor, Gustavo? Muito bem colocado, né, Alex? Assim, de fato, a gente está vendo que as carnes suínas e de frango têm começado a querer uma retomada, tem já se recuperando em níveis de preço. A gente observa isso olhando, por exemplo, os indicadores do CPEA. Essa recuperação já mostra que a carne de frango e a carne suína ficando mais caras, né, ou ficando preços um pouquinho mais firmes, podem deixar a carne bovina mais competitiva e podem ajudar o escoamento da carne bovina. Não acho que isso muda o quadro geral, tá? Mas entra como um fator positivo, né, na venda da carne bovina. Por enquanto, a questão da carne bovina é a demanda, o consumo. Agora, a gente tem visto o preço se sustentando também, ou pelo menos oscilando dentro de um patamar elevado aí para a carne, né, Gustavo? Isso em função do quê?
E a partir do momento que a gente tiver mais oferta entrando no mercado, existe risco dessa precificação da carne sofrer? Sim, esse também é outro ponto que a gente sempre está monitorando, né? Muito do que a gente conversou agora foi realmente pelo lado da demanda, né? Tanto a demanda internacional China como a demanda doméstica. E falando agora um pouco mais da oferta, sempre tem aquele cuidado de mudança de ciclo pecuário, uma oferta maior entrando e principalmente uma oferta de fêmeas. A gente já vê em algumas regiões, as fêmeas já estão preenchendo um pouco mais as escalas, tá? A exemplo, Mato Grosso do Sul, alguma coisa em Goiás também já começa a aparecer. Por enquanto, essa oferta não foi suficiente para mudar aí a precificação do boi gordo, a gente continua com uma certa estabilidade de preços, essa estabilidade muito vindo dos animais do tipo exportação, dos animais do tipo China, que são escassos, tá? Então isso tem mantido esse mercado firme. Se entrar de uma maneira talvez mais concentrada, animais que não atendem exportação, então se num cenário que entra animais mais fêmeas, ele pode não encontrar um consumidor doméstico brasileiro tão ávido por essa carne, né? Então pode começar a ter uma formação de estoque com queda de preço de carne, com queda de preço de arroba, né? Com esse equilíbrio entre oferta e demanda, agora tendo que mudar de patamar, né? A oferta começando a querer mudar a precificação. Isso vai acontecer ou não? Só o tempo vai dizer, tá? Por enquanto não tem acontecido, mas é algo que, claro, a gente tem que continuar sempre monitorando. A questão de mudança de ciclo pecuário, uma entrada de oferta com a demanda interna tão fraca, é um cuidado que a gente deve ter. E isso, Gustavo, obviamente, como você bem colocou, é um cenário, né, uma possibilidade. Mas na prática, a partir de quando a gente começa a perceber se vai ter ou não essa oferta aí? Quando que a gente vai sentir o mercado reagindo a essa questão aí, na sua opinião? Oi, Gustavo? Alex, cortou um pouco, não consegui ouvir o final. Na verdade eu estava te perguntando sobre, por enquanto, esse é um cenário, uma possibilidade de que essa oferta apareça. Mas se essa oferta tiver que aparecer, quando de fato ela vai aparecer? A partir de quando a teoria pode se transformar em prática, digamos? Tá, quando, né, principalmente? Isso. Olha, isso tende a acontecer no final ali, principalmente quando perder suporte de pasto, né? Enquanto o animal estiver engordando dentro ainda com esse mercado firme, essa oferta vai aparecer de uma maneira mais gradual e pode não impactar em mercado como não tem impactado, né? Então, como expectativa, talvez até como palpite, tá? E aqui é quase como um goleiro defendendo um pênalti, né? O potencial de erro é enorme, tá? Mas Meio a pode meio, ser né? algo ali em torno para maio, né? Mas pode ser algo em torno ali para maio, junho, quando já é uma medida de suporte maior de espaço e pode haver uma concentração maior de oferta querendo balançar com os preços. Muito bem. Então, esse cenário se concretizaria ou poderia ter potencial para se concretizar quando as pastagens começarem a secar aí e a gente vê a necessidade do pecuarista de participar mais aí do mercado, certo? Exatamente. Aliás, isso já está precificando mais ou menos em bolsa, tá? Né? Esse friozinho do final de semana serviu de alerta aí, né, Gustavo? Pois pensei isso. Falei, poxa, esse frio aqui e esses passos, né? Como é que eles vão ficar? Né? É isso aí. Muito bem. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente está de olho aí nesse mercado. Qualquer alteração, qualquer novidade, avisa a gente aqui. Obrigado por enquanto. Obrigado, Alex. Prazer falar contigo. Abraço.
Até aí, você viu que a gente estava no finalzinho da conversa com um probleminha de conexão, tinha um atraso, um delayzinho lá, mas acho que a mensagem foi passada. A gente agradece aí ao Gustavo Rezende por participar com a gente dessa entrevista. Bom, vamos aos números, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa, lá na B3, na Bolsa de São Paulo. Março, trabalhando a 343,25, março já praticamente se encerrando aí, alta de 0,07%, abril R$ 337,00 caindo 0,07%, o maio R$ 329,15, corrigindo levemente em 0,02%, e outubro 340 em queda de 0,15%. Mercado, portanto, sem uma definição lá na B3 em São Paulo. O indicador CPEA acabou fechando com queda ontem, 0,87% de queda a R$ 346,00 por arroba. Esses são os números de hoje do mercado de boi, né? O mercado que a gente está acompanhando de perto, principalmente para entender o que vem por aí em termos de oferta. Duas possibilidades: mudança de ciclo, finalização aí das pastagens com a vinda aí do frio, obviamente, e a outra possibilidade, um aumento da participação de fêmeas também nas escalas de abate. Dois motivos ou duas formas de oferta que poderiam, de alguma forma, impactar na formação dos preços. Mas, como o Gustavo bem pontuou, o boi China segue firme com uma demanda forte da China nesse momento. A gente vai ficando por aqui, lembrando que o Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.